Vamos deixar nosso corpo relaxado, de acordo com as forças infinitas espirituais, que a força da gravidade age sobre nós. Será necessário, estamos lendo agora o livro de Início da Silveira sobre Indúvida. Será necessário explorar os conteúdos oníricos em todas as direções possíveis, amplificando-os e enriquecendo-os. Será necessário procurar descobrir as conexões que existam entre uns e outros, até que se configure o sentido do sonho. Isso é a expressão das forças do inconsciente no exercício de suas funções autorreguladoras, método das ampliações. Falar em finalidade do sonho provocará talvez estranheza, pois o espírito científico contemporâneo é fundamentalmente causalista. Entretanto, são de um biólogo moderno as seguintes palavras: a prevenção antifinalista, ainda reinante no espírito dos sábios contemporâneos, resulta da sobrevivência do novo domínio da física macrocósmica. É análoga ao erro cometido outrora pelos físicos quando concebiam um átomo sob o modelo de um sistema planetário com trajetórias reguladas pelo jogo de equilíbrios estabelecidos passo a passo. M. Uyer. Atualmente, são numerosos os biólogos que põem em relevo a finalidade das atividades orgânicas sempre que elas envolvem convergência de fatores num trabalho conjunto, tais como os fenômenos de regulação vital. O sonho poderá ser classificado entre as atividades desse tipo. A produção onírica desempenha funções importantes e mesmo vitais na economia psíquica. Neurofisiologistas modernos, com base em experiência, chegaram à conclusão de que não sonhar é mais prejudicial que não dormir. Trabalhos de Kleitman e W. Dement. Jung foi o primeiro a abrir caminho nessa direção ao descrever a função compensadora dos sonhos. No seu conceito, os sonhos funcionam principalmente como reações de defesa, como autorreguladores de posições conscientes demasiado unilaterais ou antinaturais. Do mesmo modo que o corpo reage de maneira adequada a um ferimento, a uma infecção ou a um tipo de vida anormal, assim também as funções psíquicas reagem por meios de defesa apropriados a alterações perigosamente perturbadoras. O sonho, na minha opinião, faz parte dessas reações oportunas, introduzindo na consciência, graças a uma estruturação simbólica, os materiais constelados no inconsciente pela situação consciente. Os sonhos situam-se como expressões importantes da dialética entre consciente e inconsciente, que caracteriza a dinâmica da vida psíquica, segundo a concepção de Jung. Sempre que a atitude consciente extrema, seja no sentido de extroversão ou de introversão, que saia fora dos ritmos peculiares ao tipo psicológico do indivíduo, ou quando uma das funções de orientação do consciente, pensamento, sentimento, sensação e intuição, se torna demasiado hipertrofiada em detrimento das demais, sempre que o indivíduo supervaloriza ou, ao contrário, subestima a si próprio ou ao trem, sempre que necessidades específicas de cada um são
sonhos compensadores, indicando que a psique funciona como um sistema autorregulador. Quando, por exemplo, existem relações de estreita dependência do sonhador com sua mãe, com seu pai, e tão grande supervalorização dessas figuras que o desenvolvimento de sua personalidade fica entravado. É frequente acontecer que nos sonhos, mãe ou pai apareçam sob esse aspecto exageradamente desfavorável. A mãe como mulher perversa, o pai ébrio, etc. O indivíduo demasiado ambicioso e pela crispação de sua vontade consciente pretende galgar posições para as quais não possui qualidades, terá sonhos que o depreciem, o diminuam. Esses últimos são sonhos redutores, modalidade de sonhos de compensação. Vê-se, portanto, que um sonho. Vamos deixar nosso corpo relaxado, de acordo com as forças infinitas espirituais, e que a força da gravidade age sobre nós. Será necessário, estamos lendo agora o livro de Início da Silveira, Sobrinho Nunca. Será necessário explorar os conteúdos oníricos em todas as direções possíveis, amplificando-os e enriquecendo-os. Será necessário procurar descobrir as conexões que existam entre uns e outros, até que se configure o sentido do sonho. Isso é a expressão das forças do inconsciente no exercício de suas funções autorreguladoras. Método das ampliações. Falar em finalidade do sonho provocará talvez estranheza, pois o espírito científico contemporâneo é fundamentalmente causalista. Entretanto, são de um biólogo moderno as seguintes palavras: a prevenção antifinalista, ainda reinante no espírito dos sábios contemporâneos, resulta da sobrevivência do longo domínio da física macrocósmica. É análoga ao erro cometido outrora pelos físicos quando concebiam um átomo sob o modelo de um sistema planetário com trajetórias reguladas pelo jogo de equilíbrios estabelecidos passo a passo. R. Uyer. Atualmente, são numerosos os biólogos que põem em relevo a finalidade das atividades orgânicas sempre que elas envolvem convergência de fatores num trabalho conjunto, tais como os fenômenos de regulação vital. O sonho poderá ser classificado entre as atividades desse tipo. A produção onírica desempenha funções importantes e mesmo vitais na economia psíquica. Neurofisiologistas modernos, com base em experiência, chegaram à conclusão de que não sonhar é mais prejudicial que não dormir. Trabalhos de Kleitman e W. Dement. Jung foi o primeiro a abrir caminho nessa direção ao descrever a função compensadora dos sonhos. No seu conceito, os sonhos funcionam principalmente como reações de defesa, como autorreguladores de posições conscientes demasiado unilaterais ou antinaturais. Do mesmo modo que o corpo reage de maneira adequada a um ferimento, a uma infecção ou a um tipo de vida anormal, assim também as funções psíquicas reagem por meios de defesa apropriados a alterações perigosamente perturbadoras. O
sonho, na minha opinião, faz parte dessas reações oportunas, introduzindo na consciência, graças a uma estruturação simbólica, os materiais constelados no inconsciente pela situação consciente. Os sonhos situam-se como expressões importantes da dialética entre consciente e inconsciente, que caracteriza a dinâmica da vida psíquica, segundo a concepção de Jung. Sempre que a atitude consciente extrema, seja no sentido de extroversão ou de introversão, que saia fora dos ritmos peculiares ao tipo psicológico do indivíduo, ou quando uma das funções de orientação do consciente, pensamento, sentimento, sensação e intuição, se torna demasiado hipertrofiada em detrimento das demais, sempre que o indivíduo supervaloriza ou, ao contrário, subestima a si próprio ou ao trem, sempre que necessidades específicas de cada um são negligenciadas, surgem sonhos compensadores, indicando que a psique funciona como um sistema autorregulador. Quando, por exemplo, existem relações de estreita dependência do sonhador com sua mãe, com seu pai, e tão grande supervalorização dessas figuras que o desenvolvimento de sua personalidade fica entravado. É frequente acontecer que nos sonhos, mãe ou pai apareçam sob esse aspecto exageradamente desfavorável. A mãe como mulher perversa, o pai ébrio, etc. O indivíduo demasiado ambicioso, que pela crispação de sua vontade consciente, pretende galgar posições para as quais não possui qualidades, terá sonhos que o depreciem, o diminuam. Esses últimos são sonhos redutores, modalidade de sonhos de compensação. Vê-se, portanto, que um sonho não poderá ser corretamente interpretado sem que seja conhecida a situação consciente. Não há leis estabelecidas da compensação onírica, porque o jogo dos mecanismos compensatórios é inesgotável e varia conforme cada caso. Assim, esse estudo sobre Jung é muito profundo. Devemos estudá-lo de uma forma bem profunda. Jung, ver os vídeos sobre Jung, procurar melhorar cada vez mais o conhecimento e o aprimoramento dentro de tudo aquilo que Jung coloca. Agora, peço que você procure a Casa de Lattes, Clínica de Desenvolvimento de Ser, faça seus tratamentos lá em cursos que são gratuitos. Fica com Deus. Namastê. Vamos deixar nosso corpo relaxado, de acordo com as forças infinitas espirituais, e que a força da gravidade age sobre nós. Será necessário, estamos lendo agora o livro de Início da Silveira sobre Jung. Será necessário explorar os conteúdos oníricos em todas as direções possíveis, amplificando-os e enriquecendo-os. Será necessário procurar descobrir as conexões que existam entre uns e outros, até que se configure o sentido do sonho.
Isso é a expressão das forças do inconsciente no exercício de suas funções autorreguladoras. Método das ampliações. Falar em finalidade do sonho provocará talvez estranheza, pois o espírito científico contemporâneo é fundamentalmente causalista. Entretanto, são de um biólogo moderno as seguintes palavras: a prevenção antifinalista, ainda reinante no espírito dos sábios contemporâneos, resulta da sobrevivência do longo domínio da física macrocósmica. É análoga ao erro cometido outrora pelos físicos quando concebiam um átomo sob o modelo de um sistema planetário com trajetórias reguladas pelo jogo de equilíbrios estabelecidos passo a passo. M. Uyer. Atualmente, são numerosos os biólogos que põem em relevo a finalidade das atividades orgânicas sempre que elas envolvem convergência de fatores num trabalho conjunto, tais como os fenômenos de regulação vital. O sonho poderá ser classificado entre as atividades desse tipo. A produção onírica desempenha funções importantes e mesmo vitais na economia psíquica. Neurofisiologistas modernos, com base em experiência, chegaram à conclusão de que não sonhar é mais prejudicial que não dormir. Trabalhos de Kleitman e W. Dement. Jung foi o primeiro a abrir caminho nessa direção ao descrever a função compensadora dos sonhos. No seu conceito, os sonhos funcionam principalmente como reações de defesa, como autorreguladores de posições conscientes demasiado unilaterais ou antinaturais. Do mesmo modo que o corpo reage de maneira adequada a um ferimento, a uma infecção ou a um tipo de vida anormal, assim também as funções psíquicas reagem por meios de defesa apropriados a alterações perigosamente perturbadoras. O sonho, na minha opinião, faz parte dessas reações oportunas, introduzindo na consciência, graças a uma estruturação simbólica, os materiais constelados no inconsciente pela situação consciente. Os sonhos situam-se como expressões importantes da dialética entre consciente e inconsciente, que caracteriza a dinâmica da vida psíquica, segundo a concepção de Jung. Sempre que a atitude consciente extrema, seja no sentido de extroversão ou de introversão, que saia fora dos ritmos peculiares ao tipo psicológico do indivíduo, ou quando uma das funções de orientação do consciente, pensamento, sentimento, sensação e intuição, se torna demasiado hipertrofiada em detrimento das demais, sempre que o indivíduo supervaloriza ou, ao contrário, subestima a si próprio ou ao trem, sempre que necessidades específicas de cada um são negligenciadas, surgem sonhos compensadores, indicando que a psique funciona como um sistema autorregulador. Quando, por exemplo, existem relações de estreita dependência do sonhador com sua mãe, com seu pai, e tão grande supervalorização dessas figuras que o desenvolvimento de sua personalidade fica entravado. É frequente acontecer que nos sonhos, mãe ou pai apareçam sob esse aspecto exageradamente desfavorável. A
mãe como mulher perversa, o pai ébrio, etc. O indivíduo demasiado ambicioso, que pela crispação de sua vontade consciente, pretende galgar posições para as quais não possui qualidades, terá sonhos que o depreciem, o diminuam. Esses últimos são sonhos redutores, modalidade de sonhos de compensação. Vê-se, portanto, que o sonho não poderá ser corretamente interpretado sem que seja conhecida a situação consciente. Não há leis estabelecidas da compensação onírica, porque o jogo dos mecanismos compensatórios é inesgotável e varia conforme cada caso. Assim, esse estudo sobre Jung é muito profundo. Devemos estudá-lo de uma forma bem profunda. Jung, ver os vídeos sobre Jung, procurar melhorar cada vez mais o conhecimento e o aprimoramento dentro de tudo aquilo que Jung coloca. Agora, peço que você procure a Casa de Lachman, Clínica de Desenvolvimento de Ser, faça seus tratamentos lá em cursos que são gratuitos. Fique. Vamos deixar nosso corpo relaxado, de acordo com as forças infinitas espirituais, e que a força da gravidade age sobre nós. Será necessário, estamos lendo agora o livro de Início da Silveira sobre Jung. Será necessário explorar os conteúdos oníricos em todas as direções possíveis, amplificando-os e enriquecendo-os. Será necessário procurar descobrir as conexões que existam entre uns e outros, até que se configure o sentido do sonho. Isso é a expressão das forças do inconsciente no exercício de suas funções autorreguladoras. Método das ampliações. Falar em finalidade do sonho provocará talvez estranheza, pois o espírito científico contemporâneo é fundamentalmente causalista. Entretanto, são de um biólogo moderno as seguintes palavras: a prevenção antifinalista, ainda reinante no espírito dos sábios contemporâneos, resulta da sobrevivência do longo domínio da física macrocósmica. É análoga ao erro cometido outrora pelos físicos quando concebiam um átomo sob o modelo de um sistema planetário com trajetórias reguladas pelo jogo de equilíbrios estabelecidos passo a passo. R. Uyer. Atualmente, são numerosos os biólogos que põem em relevo a finalidade das atividades orgânicas sempre que elas envolvem convergência de fatores num trabalho conjunto, tais como os fenômenos de regulação vital. O sonho poderá ser classificado entre as atividades desse tipo. A produção onírica desempenha funções importantes e mesmo vitais na economia psíquica. Neurofisiologistas modernos, com base em experiência, chegaram à conclusão de que não sonhar é mais prejudicial que não dormir. Trabalhos de Kleitman e W. Dement. Jung foi o primeiro a abrir caminho nessa direção ao descrever a função compensadora dos sonhos. No seu conceito, os sonhos funcionam principalmente como reações de defesa, como autorreguladores de posições conscientes
demasiado unilaterais ou antinaturais. Do mesmo modo que o corpo reage de maneira adequada a um ferimento, a uma infecção ou a um tipo de vida anormal, assim também as funções psíquicas reagem por meios de defesa apropriados a alterações perigosamente perturbadoras. O sonho, na minha opinião, faz parte dessas reações oportunas, introduzindo na consciência, graças a uma estruturação simbólica, os materiais constelados do inconsciente pela situação consciente. Os sonhos situam-se como expressões importantes da dialética entre consciente e inconsciente, que caracteriza a dinâmica da vida psíquica, segundo a concepção de Jung. Sempre que a atitude consciente extrema, seja no sentido de extroversão ou de introversão, que saia fora dos ritmos peculiares ao tipo psicológico do indivíduo, ou quando uma das funções de orientação do consciente, pensamento, sentimento, sensação e intuição, se torna demasiado hipertrofiada em detrimento das demais, sempre que o indivíduo supervaloriza ou, ao contrário, subestima a si próprio ou ao trem, sempre que necessidades específicas de cada um são negligenciadas, surgem sonhos compensadores, indicando que a psique funciona como um sistema autorregulador. Quando, por exemplo, existem relações de estreita dependência do sonhador com sua mãe, com seu pai, e tão grande supervalorização dessas figuras que o desenvolvimento de sua personalidade fica entravado. É frequente acontecer que nos sonhos, mãe ou pai apareçam sob esse aspecto exageradamente desfavorável. A mãe como mulher perversa, o pai ébrio, etc. O indivíduo demasiado ambicioso, que pela crispação de sua vontade consciente, pretende galgar posições para as quais não possui qualidades, terá sonhos que o depreciem, o diminuam. Esses últimos são sonhos redutores, modalidade de sonhos de compensação. Vê-se, portanto, que um sonho não poderá ser corretamente interpretado sem que seja conhecida a situação consciente. Não há leis estabelecidas da compensação onírica, porque o jogo dos mecanismos compensatórios é inesgotável e varia conforme cada caso. Assim, esse estudo sobre Jung é muito profundo. Devemos estudá-lo de uma forma bem profunda. Jung, ver os vídeos sobre Jung, procurar melhorar cada vez mais o conhecimento e o aprimoramento dentro de tudo aquilo que Jung coloca. Agora, peço que você procure a Casa de Lattes, Clínica de Desenvolvimento de Ser, faça seus tratamentos lá em cursos que são gratuitos. Fica com Deus. Vamos deixar nosso corpo relaxado, de acordo com as forças infinitas espirituais, e que a força da gravidade age sobre nós. Será necessário, estamos lendo agora o livro de Início da Silveira
Sobretudo, será necessário explorar os conteúdos oníricos em todas as direções possíveis, amplificando-os e enriquecendo-os. Será necessário procurar descobrir as conexões que existam entre uns e outros, até que se configure o sentido do sonho. Isso é a expressão das forças do inconsciente no exercício de suas funções autorreguladoras. Método das ampliações. Falar em finalidade do sonho provocará talvez estranheza, pois o espírito científico contemporâneo é fundamentalmente causalista. Entretanto, são de um biólogo moderno as seguintes palavras: a prevenção antifinalista, ainda reinante no espírito dos sábios contemporâneos, resulta da sobrevivência do novo domínio da física macrocósmica. É análoga ao erro cometido outrora pelos físicos quando concebiam um átomo sob o modelo de um sistema planetário com trajetórias reguladas pelo jogo de equilíbrios estabelecidos passo a passo. R. Uyer. Atualmente, são numerosos os biólogos que põem em relevo a finalidade das atividades orgânicas sempre que elas envolvem convergência de fatores num trabalho conjunto, tais como os fenômenos de regulação vital. O sonho poderá ser classificado entre as atividades desse tipo. A produção onírica desempenha funções importantes e mesmo vitais na economia psíquica. Neurofisiologistas modernos, com base em experiência, chegaram à conclusão de que não sonhar é mais prejudicial que não dormir. Trabalhos de Kleitman e W. Dement. Jung foi o primeiro a abrir caminho nessa direção ao descrever a função compensadora dos sonhos. No seu conceito, os sonhos funcionam principalmente como reações de defesa, como autorreguladores de posições conscientes, demasiado unilaterais ou antinaturais. Do mesmo modo que o corpo reage de maneira adequada a um ferimento, a uma infecção ou a um tipo de vida anormal, assim também as funções psíquicas reagem por meios de defesa apropriados a alterações perigosamente perturbadoras. O sonho